Convoco o vereador Milton Vieira Filho para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, Lino Bispo, Carlos Abranches, Sena, Tomás Henrique, Roberto Chagas, Amélia Naomi, Marcão da Academia, Sérgio Camargo, Sidney Campos, Milton Vieira Filho, Cláudio Apolinário, Fernando Petiti, Juliana Fraga, Roberto do Eleven e Rafael Pascucci. Havendo um número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 42ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais, as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Luiz Nunes. Com a palavra o vereador, questão de ordem, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde aos vereadores, público que nos acompanha aqui pela TV Câmara, também pelas redes sociais. Perguntar para o Beto se a apresentação já está em tela. Só para... Está em tela, Hernani? Cadê a... Oi? Da Embraer, por favor. Senhor presidente, hoje nós estamos comemorando, olha, 56 anos da Embraer. O que dizer dessa empresa que é um marco histórico na vida de praticamente todo joseense que ali trabalhou ali na Embraer. O meu pai, por exemplo, trabalhou. Graças a Deus, hoje a nossa família foi ali criada a partir dos salários da Embraer. Então, olhando esse número, 56 anos, acho que Vossa Excelência também trabalhou lá, muito bacana. E essa empresa que vai ficando, não vou dizer mais velha, o vereador Gilson também trabalhou na Embraer, vai ficando mais velha e como aquele bom vinho, cada vez mais se reciclando, inovando e gerando uma honra para a nossa cidade, pelos produtos que ela fabrica, mas mais do que isso, vai conquistando mercados cada vez mais distantes aqui dessa grande cidade que é São José dos Campos. Então, aproveitar esse momento, solicitar também, nós pedimos um documento para que se registrasse isso, porque é uma honra para todo joseense a Embraer, essa empresa pujante que educou muitas famílias aqui na nossa cidade a partir do trabalho que foi gerado, e eu peço a Deus que cada vez mais os líderes que estão à frente da Embraer possam vender mais aeronaves, desenvolver mais produtos. Vem aí um novo produto, né? Como é que é o nome, vereador Gilson? Eve, né? Tem um nome aí diferente. Mas o importante é que essa empresa, cada dia mais, presidente, vem trazendo orgulho para a nossa cidade. Então, eu fiz questão de trazer esse tema
para que a gente pudesse dar os parabéns para essa conceituada empresa em São José dos Campos. Obrigado, senhor presidente. Parabéns para Vossa Excelência por essa lembrança. Realmente, eu trabalhei na Embraer, entrei lá na empresa da Copertino, depois trabalhei na Embraer durante uns 7 anos, foi na época do Osiris Silva, depois do Osiris Silva, foi na época do AMX, do avião Brasília, do Tucano. Então, eu estava lá assim, Zé Luiz. Obrigado pela lembrança e parabéns à Embraer por esse empreendimento aqui em nossa cidade. E a venda de avião não é só para o Brasil, para o mundo inteiro. Então, parabéns à Embraer. Com a palavra, o vereador Sena. Presidente, vou pedir para o Betão colocar a imagem também, aproveitar a fala do vereador que me antecedeu, parabenizar aqui os 56 anos de Embraer, São José dos Campos, a capital do avião. Projeto de lei deste vereador, projeto de lei da deputada Letícia Aguiar, sancionado pelo governador Tarcísio, reconhecendo a importância da nossa cidade, e nós colocamos aqui, peço que todos os vereadores dê o voto favorável ao requerimento desse vereador também aqui, para que todos da Embraer possam receber cópia desse documento. Betão, a próxima tela. Aqui eu ainda não tinha nem cabelo branco e nem barba branca, então já faz bastante tempo, desde do trabalho que a gente desenvolve com a equipe toda do coronel Osiris Silva, fundador da Embraer, presidente. Nós só podemos comemorar 5 décadas, indo para a 6ª década, de desenvolvimento, de tecnologia, de inovação, graças a esse homem que ainda é um herói vivo. Parabéns ao coronel Osiris Silva, fundador da Embraer, numa foto muito histórica na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde nós recebemos Osiris Silva, toda a família e a deputada Letícia Aguiar, que foi autora da maior honraria da Assembleia Legislativa de São Paulo, cedendo ao nosso querido e amado e sempre herói Osiris Silva. Parabéns a todos vocês, a todos os funcionários que fazem da Embraer essa energia de tecnologia e inovação pujante, gerando renda e emprego para a nossa região e para a nossa cidade de São José dos Campos. Parabéns, Embraer, parabéns, coronel Osiris Silva, parabéns aos funcionários e parabéns à deputada Letícia Aguiar. Vereador, sou testemunha da humildade do coronel Osiris Silva, que quando eu trabalhei lá, no Natal, no último almoço de Natal, ele ficava na porta pegando na mão de cada funcionário. E eu não conseguia todos, porque na época que eu trabalhei lá, tinha 15 mil funcionários. Foi na época do F100 do lado de cá que começou a construir. Então faz muito tempo. Meu filho está com 37 anos. Quando o meu filho nasceu, eu trabalhei na Embraer. Mas o Osiris Silva é uma pessoa, um super-humano, verdade. Vossa Excelência falou. Com a palavra, o vereador Carlos Abranches. Quero parabenizar os 56 anos da Embraer, mas também resgatar aqui a minha memória jornalística, porque eu tive a felicidade de acompanhar os difíceis dias da privatização da Embraer e a demissão de milhares e milhares e milhares de funcionários. E fui entrevistar o então novo presidente Maurício Botelho, quando ele disse assim: aguarde que tudo vai mudar. E isso foi para o ar. As pessoas queriam torcer o pescoço da gente na rua, mas, na realidade, a coisa mudou e a Embraer subiu de 2, 3 mil funcionários para 18 mil funcionários logo depois. Situação que foi abalada com a pandemia, quando milhares de trabalhadores foram demitidos porque os aviões pararam de ser vendidos. Mas eu tive a felicidade de, assim que tive a chancela da população de São José dos Campos para me tornar vereador, naquele domingo à noite, Osiris Silva me fez uma ligação e dizendo: parabéns pelo trabalho, eu que te vi repórter, eu que te vi fazendo algumas reportagens falando da Embraer, agora quero te acompanhar daqui. Ele, do alto dos seus 90 e tantos anos, falando isso daí. E eu me lembrei aqui da felicidade de ter sido o primeiro repórter do Brasil a estar dentro de um avião em teste da Embraer, que foi o ERJ-145. Talvez seja depois do seu tempo lá. 145 foi nos anos de 1998, 99, que deu início a toda a família ERJ, depois 170, 190. E o avião estava cheio de tanques de água para equilibrar o jogo, assim, eu que meio que desequilibrando o jogo lá, mas eu tive a felicidade de o avião não caiu e a gente pôde fazer a reportagem.
E depois também tive a felicidade, resgatando essa memória dessa empresa, a felicidade de entrevistar o senhor engenheiro Juarez Vanderlei, quando ainda vivo, e depois fiz a reportagem quando a escola da Embraer foi aberta com o nome de Juarez Vanderlei, e que hoje dá chance para centenas de crianças e jovens e adolescentes da nossa região. Então está aqui registrado o meu aplauso à Embraer, que é a terceira maior companhia de aviação do mundo. Então, vereador, eu me vem da lembrança aqui, o número da minha chapa, na época, como eu disse, tinha 15 mil funcionários, a minha era 13060H. Então, quando eu entrei, eu trabalhei para a Embraer, tinha mais de 15 mil funcionários, quando foi feita a segunda parte do, chama-se de F100, né, que é a parte nova da Embraer. Com a palavra, o vereador Gilson Campos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos aqui presentes no dia de hoje. Também deixar meus parabéns à Embraer pelos seus 56 anos de existência aqui na nossa cidade, a capital do avião, assim como a família, né, do vereador José Luiz foi criada, né, sustentada, né, vamos dizer assim, sustentada pela Embraer, porque o pai trabalhava lá. Assim também meu pai trabalhou por vários anos na Embraer, se eu não me engano até no mesmo período, um pedacinho lá, né? Saiu lá no período de 93, lá, alguma coisa assim, meu pai acabou saindo de lá. Meu irmão também teve a oportunidade de trabalhar lá, eu também tive a oportunidade de trabalhar na Embraer, assim como Vossa Excelência, eu também lembro da minha chapa, 42589. Então eu também lembro da minha chapa lá. E hoje a minha esposa continua trabalhando lá, graças a Deus que assim permaneça e trabalhe por muitos, muitos anos lá. Lá fiz muitos amigos, que até os dias de hoje a gente se encontra, conversa, relembra muitos causos, né, de muitas operações dentro lá da aviação, né, porque eu trabalhava na área de produção. Então eu tenho orgulho de entrar num 7595 e falar, esse aqui eu ajudei a construir, né. Então meus parabéns aqui à Embraer e que esses 59 anos multiplique por muitos, muitos a mais aí pela frente. Parabéns. Com a palavra, o vereador Sena. Presidente, aproveitar que o clima de festividade dos 56 anos da Embraer, e nós temos aqui vereadores e ex-funcionários, e é legal ver essa evolução, né, do privado, público, privado, e pedir a inclusão do meu projeto de lei para ser votado, que institui no calendário oficial do município de São José dos Campos o Dia da Capital da Indústria Aeroespacial Capital do Avião, que já está com parecer favorável nas 3 comissões, e eu gostaria de pedir que fosse incluído para votação. Aproveitando aqui para finalizar 1 minuto, né, como é uma pauta que não onera a prefeitura, não cria nenhum desgaste ideológico e político, e sim une todos os vereadores em volta de um tema que os testemunhos aqui já são claros da importância de termos um dia para a gente celebrar São José dos Campos, a capital do avião. E como já é uma lei estadual, e nos próximos dias a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo vai iniciar um programa para colocar as placas de identificação nos trechos que limita um município ao outro, ou seja, dando boas-vindas a São José dos Campos, a capital do avião. Muito obrigado, presidente. Inclusive, vereador, quando eu não era vereador, eu participei de um evento aqui em São José dos Campos, que foi a festa do nordestino, né? E o logo da festa era a Força do Nordestino na Terra do Avião. Então, São José dos Campos é a terra do avião. Eu tive a oportunidade de organizar 3 festas do nordestino, que foi, acho que a segunda maior festa de São José dos Campos. Mas depois eu, como vereador, não pode mais fazer festa, o Ministério Público, mesmo a Prefeitura hoje não pode mais fazer, dificultou. Mas eu tenho saudade. Aí eu estou lembrando agora tudo de avião que Vossa Excelência falou que é a capital do avião, realmente. E o projeto de Vossa Excelência não poderemos votar hoje, porque hoje não pode votar projeto. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Boa tarde, senhor presidente. Eu também quero somar as vozes dos vereadores, parabenizar a Embraer, uma empresa realmente, né, de orgulho para nós, aqui da cidade, e ela tem muita história. E toda vez que a gente vai, eu tive a alegria de ir algumas vezes
na Embraer. Ano passado eu fui no dia que foi aberto para os funcionários, foi uma emoção, portões abertos, foi uma emoção conhecer, ver o avião de pertinho, e o orgulho também que dá aos funcionários, né? Mas quero relembrar aqui que o presidente Lula também sabe da importância da Embraer para a nossa cidade e para o nosso país. Não é à toa que ele investiu, né, 20 bilhões, tem um investimento de 20 bilhões do governo federal até 2030. 20 jatos, conseguiu vender 20 jatos para o Japão, totalizando 10 bilhões de reais. O BNDES, né, 74,9 milhões de dólares para desenvolver o carro voador, aí que vai sair da nossa Embraer. Então, só tem motivos de orgulho, e é o governo federal aí também colocando dinheiro na empresa para continuar crescendo e tendo emprego na nossa cidade. E uma empresa forte, para lembrar que tem que ter os funcionários valorizados. Então, a Embraer é uma empresa forte, eu espero que ela valorize cada vez mais seus funcionários. Obrigada. Então, Vossa Excelência já trabalhou lá, você lembra do famoso F60, né, onde era o restaurante, tinha lá D6? Lembro. Inclusive, eu trabalhei no 60/1/2. Eu trabalhei nos dois. Por falta de um, eu trabalhei nos dois. Inclusive, esse aí é um teste para ver se o vereador trabalhou na Embraer mesmo. Trabalhou mesmo, inclusive, vereador. Inclusive, sábado agora estarei lá, que é o Portões Abertos da Embraer, acontece nesse sábado agora. Com a palavra, o vereador Gilson Campos. Presidente, gostaria de aproveitar aqui para agradecer o deputado federal Miguel Lombardi, o deputado que é um deputado das causas sociais, né, o terceiro setor, defende muito lá em Brasília o terceiro setor, e também é um deputado vicentino, né? Ele não é da nossa região, ele é de Limeira, mas tem trago bastante recursos aqui para nosso Vale do Paraíba, Litoral Norte, né? Já estamos na casa de mais de 8 milhões aí, nesses períodos aí, através do nosso apoio, juntamente com o deputado Miguel Lombardi. E eu gostaria de anunciar aqui recursos que ele está destinando para a nossa cidade. Serão 135 mil para custeio para a Prefeitura de São José, 100 mil para o Hospital Pio XII e 100 mil para a Unidade Vicentina Promocional, o asilo aqui, que os vicentinos são responsáveis aqui em Santana. Então, agradecer de coração aí ao deputado federal Miguel Lombardi pela ajuda, pela compreensão do nosso mandato, saber a importância que tem esses valores para as entidades sociais e também para a Prefeitura, né? Ainda mais que cada recurso investido, principalmente na saúde, faz a diferença na vida de todos nós. Então, mais uma vez, agradecer aí ao deputado Miguel Lombardi, um abraço e estamos juntos. Um abraço, valeu. São Jorge, vereador Sena. Presidente, vou aproveitar aqui a rotina do plenário para poder prestar conta do nosso trabalho. Hoje, com muita alegria, nós fizemos o lançamento oficial da Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia e Erotização Infantil e Violência Doméstica. Quero agradecer aqui aos vereadores que estiveram presentes, o vereador Lino Bispo, a vereadora Amélia Naomi, a vereadora Juliana Fraga, que esteve representada pelo seu assessor, agradecer ao vereador Carlos Abranches, que também compartilhou, inclusive, né, da sua vida que traz, né, como especialista e terapeuta, foi muito importante. E quero agradecer em especial também a OAB, a doutora Soraya, que esteve aqui conosco, representando a Comissão dos Direitos Infanto-Juvenil da OAB de São José dos Campos, agradecer a Ana Paula, que esteve aqui representando o Conselho Tutelar da nossa cidade, enriquecendo e compartilhando informações na nossa frente parlamentar de combate à erotização infantil. E nós já estamos aqui também, oficiando aqui e sugerindo a celeridade e a tramitação de proposituras ao Senado Federal, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ao diretor-geral da Polícia Federal, que também estará conosco aqui em breve, ministrando palestra, ao procurador-geral do Ministério Público Federal e reforçar aqui aos vereadores que foi uma demanda dos conselhos, uma demanda do Conselho Tutelar, hoje aqui para nós, e acho que é de conhecimento de todos. Nós precisamos aumentar os conselhos tutelares, né? A cada 100 mil habitantes, nós podemos ter um conselho tutelar. Hoje nós temos 700 mil habitantes, ou seja, nós estamos
defasados. Então é importante que a prefeitura, as secretarias, os vereadores, a gente se una para a gente fortalecer ainda mais esses dispositivos de atendimento à população. E principalmente, uma dor do Conselho Tutelar hoje é a descentralização do Conselho Tutelar, para poder estar mais perto da população, mais perto para a gente combater os criminosos que estão online nas plataformas, mas também estão nas ruas, nas escolas, nos centros comunitários e dentro de casa, cometendo crime, pedofilia e erotização infantil. Então, conte com esse vereador aqui e agradeço a casa por fortalecer a frente parlamentar de erotização infantil e sexualização infantil. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Abranches. É importante destacar que já foram feitas algumas proposições aqui para a abertura do 4º Conselho Tutelar em São José dos Campos. Uma delas foi minha, porque nós temos 4 regiões na cidade, cheias de bairros, e só temos 3 conselhos. É preciso criar mais um, e essa prerrogativa é do Executivo. Então, eu fiz um projeto autorizando o Executivo a abrir esse 4º Conselho, que é fundamental para diminuir um pouco o trabalho dos 15 conselheiros tutelares. É muito pouco para uma população de 750 mil pessoas. A propósito, para encerrar essa fala a respeito da Embraer, quero resgatar aqui uma memória que é o compromisso desta casa para com aqueles guerreiros que construíram a história de São José dos Campos e da Embraer em São José dos Campos. Quero destacar aqui que em aproximadamente em setembro do ano passado, foi dado o título de cidadão joseense para um dos cofundadores da Embraer, parceiro jovem ainda de Osiris Silva, o senhor Manuel Oliveira, presidente do grupo Sigma e do Invoz, né? Do Sigma, ele é presidente desse grupo e é também um dos mantenedores, eu diria, do CASD, o curso Alberto Santos Dumont, assim como um grande apoiador do Instituto Semear, que faz um trabalho de resgate de jovens talentosos que não têm recurso para poder manter a sua atividade estudantil. Manuel Oliveira faz parte da lista dos benfeitores de São José dos Campos, esteve lá na fundação da Embraer, e é importante destacar que esta casa encheu aqui, o auditório ficou cheio, teve orquestra tocando aqui, e ele recebeu o devido reconhecimento. Para destacar que a Câmara Municipal de São José dos Campos está aprendendo a reconhecer os seus verdadeiros heróis. Foi seu projeto, vereador, parabéns. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, nós também estivemos hoje participando da reunião da Frente Parlamentar e é importante a gente ouvir pessoas que estão ali no dia a dia, né, das crianças da nossa cidade. Nós tivemos aí a Paula, que representou o Conselho Tutelar. A Paula, a gente já tem um trabalho com ela realizado, com ela de proximidade, de conhecimento da necessidade do Conselho Tutelar, desde a outra gestão, desde o outro mandato. A Paula foi reeleita, hoje é a conselheira com mais votos, né, que está lá no Conselho, e a gente já tinha essa conversa, essa demanda, que a gente ouviu o Conselho e sentiu que é necessário. Portanto, quero aqui dizer aos senhores que essa pauta já adiantei para o prefeito, ele vai estar ouvindo o Conselho Tutelar, para que a gente possa, juntos, Poder Executivo com o Legislativo, buscar ampliar essa ação junto à proteção da criança e do adolescente na nossa cidade. O Conselho Tutelar faz um trabalho magnífico, mas falta, às vezes, um pouco mais de força, né? Por isso, está tramitando aqui na casa esses 2 projetos de a criação de mais um conselho na Norte e um conselho na Sul, porque a região sul é 1/3 da nossa cidade, praticamente, não é? Então, eu tenho certeza que o governo é sensível a essa necessidade. Nós vamos conversar, conselho, com o prefeito Anderson, para que a gente possa apoiar, não é, a criação de mais conselhos na nossa cidade, porque eu tenho certeza que o governo tem esse compromisso de estar avançando no cuidado com as crianças da nossa cidade. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos. Votação em bloco e destaque aos seguintes documentos. Requerimentos número 2277, 2278, 2300 e 2309.
Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, o vereador Sérgio Camargo. Presidente, senhores vereadores, eu gostaria de aproveitar a tarde de hoje para parabenizar a Pastoral Familiar da Catedral de São Dimas, que esse ano completa 30 anos de atividade lá na Catedral de São Dimas, uma pastoral muito importante, não só para a nossa comunidade, para a nossa paróquia, mas para toda a cidade, porque faz um trabalho junto com as famílias, né, na recuperação, na defesa da família, da vida e da dignidade humana. Então, fica aí os nossos parabéns pelos 30 anos da Pastoral Familiar. E gostaria também de parabenizar a Nova Freitas Imobiliária, que completa hoje 77 anos, e parabenizar o Alfredinho, que foi secretário aqui na prefeitura, foi do PSDB durante muito tempo, e é lá o proprietário da Nova Freitas, né? Então, parabenizar por 77 anos de trabalho na nossa cidade. Obrigado. Questão de ordem, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, gostaria de registrar aqui a presença do ex-vereador, o José Dimas, que entrou lá, acho que para tomar um cafezinho, não, lá, já saiu de novo, tá vendo? O José Dimas, que foi um grande vereador nessa casa, cumprimentá-lo, fazia algum tempo que eu não via, né? Cada vez mais elegante. Seja bem-vindo sempre a essa casa, viu, vereador? Fica à vontade aí. Quero também registrar a presença do sempre vereador José Dimas, né? Que uma vez vereador, sempre vereador, porque a pessoa fica sempre vendo alguma coisa na cidade, o município pede. E peço desculpa a minha falta de atenção. Obrigado, Zé Luiz. Nós tivemos conversando lá, Zé Dimas. Só que eu saí aqui, me empolguei com a Embraer, esqueci de anunciar a presença de Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Sena. Presidente, agora eu faço essa minha fala e peço aqui, em especial, os vereadores da base do prefeito. Em especial ao vereador Sidney, que na terça-feira passada, quando eu fiz a fala de que nós temos 57 guardas nas ruas desarmados, sem nem o direito de proteção individual, ou seja, a sua arma é o seu equipamento de proteção individual, e eles estão sem arma, sem porte. E ele disse aqui, e narrou a fala da base, enviada pelo governo, que estaria em tramitação e que pós 90 dias, se não estiver enganado, já estariam normalizados. Ou seja, nós ainda estamos com 57 guardas nas ruas promovendo segurança pública sem arma. De quem vai ser a culpa se alguém for ferido e morto em combate nas ruas? Eu tenho certeza que o prefeito não sabia disso. O vice-prefeito é policial militar, é coronel, é comandante de batalhão. Eu tenho certeza que ele jamais autorizaria um soldado seu ir para a rua sem arma. E nós temos 57 nas ruas que são alvos. Ah, mas está acompanhado com 4, ou está acompanhado com 1 que está armado. E se for num combate, igual foi o Pedro, o guarda municipal dentro da escola, que sozinho trocou tiro. E se ele fosse morto? Então eu peço aqui, com carinho, eu tenho certeza que o prefeito não sabe, o vice-prefeito também não sabe, porque são homens responsáveis e são homens que defendem a promoção da segurança pública. Nós precisamos dar armas para os guardas municipais dessa cidade. Se precisar de recurso, é só me avisar que a deputada Letícia manda. Com a palavra, o vereador Tomás Henrique. Presidente, quero me somar ao meu colega de bancada, vereador Sema, para pleitear a solução para esse problema, mas o meu colega, ele é sempre muito otimista, né? E fala, o governo não sabe. Desde a semana passada, o vereador Sena, que é inclusive do meu partido, faz um trabalho junto com a deputada, voltado para a GCM, ele está falando que os guardas estão sem arma. Como que o prefeito não sabe? O prefeito já sabe, o vice-prefeito já sabe, faz uma semana que isso está sendo dito. Por que não está resolvendo? Então, as coisas têm que ser ditas como estão sendo acontecidas. O prefeito sabe, o vice-prefeito sabe, e precisam resolver o mais rápido possível. Porque esse silêncio, tendo em vista a denúncia do meu colega, esse silêncio é cumplicidade. E está colocando em risco
os nossos guardas, os nossos profissionais e a população, que sente-se protegida pela presença dos guardas, mas muitas vezes não sabe que eles estão desarmados. Questão de ordem, vereador Sidney Campos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os demais colegas aqui, vereadores. Presidente, conforme a minha fala na penúltima sessão, nós temos em São José dos Campos 400 GCMs, 400 policiais, futuros policiais municipais atuando na nossa cidade. E formaram 40 novos guardas municipais aqui em São José dos Campos. A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 60 novos agentes. A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ela já deu entrada na Polícia Federal para que esses agentes eles possam ter o armamento. Porém, a Prefeitura está aguardando a Polícia Federal para enviar esses documentos à Prefeitura. O nosso colega aí, se ele puder lá, junto à Polícia Federal, acelerar esse processo aí, a população toda de São José dos Campos vai agradecer. E não são, são quase 400 agentes armados ao lado desses novos servidores que estão trabalhando na cidade de São José dos Campos. Então, assim que a Polícia Federal enviar a documentação, obviamente que eles estarão nas ruas armados. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Passaremos agora ao processo de votação. Solicito que nos termos regimentais os votos das abstenções sejam registrados no microfone antes do início de cada votação. Informo que os requerimentos de número 2298, 2302, 2306, 2316, 2324, 2327, 2328 e 2329, constante na pauta de hoje, foram retirados pelo autor. Em votação, as atas das sessões realizadas no dia 7 de agosto de 2025, a 39ª sessão ordinária, 11 de agosto de 2025, a 6ª sessão solene, 12 de agosto de 2025, a 40ª sessão ordinária. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Vereador Lino Bispo, vereador Sérgio Camargo, vereador Renato Santiago, vereador Renato Santiago, vereador Renato Santiago,
Concedo. Gente, eu sei que podia meu papel, pelo amor de Deus. Concedo ao vereador Renato Santiago, conforme o regulamento desta casa, o tempo adicional de 3 minutos para registrar o seu voto. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em votação. Justificativa de votação, o vereador Tomás Henrique. Presidente, na verdade, um pedido verbal, um requerimento verbal, para que seja votado em separado o requerimento 2333 de 2025, de autoria da vereadora Amélia Naomi, e também o requerimento 2332 de 2025. Em votação, o pedido verbal do vereador Tomás Henrique. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento de número 2277/2025, de autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e deseja caminhar o voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação, por favor. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação por tempo de minutos. Peço a Vossa Excelência que respeite o tempo. Vereador Sena. Obrigado, presidente. Eu sei que já deve ter ofício pronto já e respondido pela prefeitura, mas eu peço a vocês, nós votamos aqui a criação de mais cargos de uma secretaria para regularização fundiária, e aí quando este vereador que foi a favor da criação, inclusive dos cargos, porque acredita-se que nós vamos dar celeridade na regulamentação dos bairros, a gente faz aqui esse pedido porque os moradores estão nos procurando. E aí a casa rejeita o pedido de informação para a gente saber qual é o processo, em que pé está a regularização do bairro Torrão de Ouro 2, porque as pessoas estão sem saber. E nós queremos a informação para que as pessoas tenham a sua garantia para investir nesse local e para que eles tenham dignidade. Então peço aqui a gentileza da secretaria e a resposta para que a gente dê às pessoas que votaram aqui na gente, né? Por favor aí, gente. Vamos falar que eu estou implorando aí, não estou implorando não. Justificativo de votação por tempo de 1 minuto, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, dizer que votei favorável ao requerimento do meu parceiro de partido, meu colega de partido, e dizer que criei aqui a Frente Parlamentar da Habitação e Regularização Fundiária, que nós tivemos uma primeira reunião, na qual encaminhei daí um ofício, até falei com o líder, ele vai estar trazendo esse ofício, perguntando à prefeitura, solicitando algumas informações referente à regularização e habitação. Quero aqui até informar aos membros da comissão que na próxima quinta-feira teremos uma reunião da nossa comissão às 15 horas aqui na Câmara Municipal para a gente tratar um pouco dos assuntos da regularização e da habitação. Obrigado, presidente. Em votação, requerimento de número 2278/2025, autoria da vereadora Amélia Naomi. Consulta a liderança se deseja caminhar ao voto. Caminhamento de votação, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu também votei favorável ao projeto da regularização. Infelizmente, o Santa Cecília está abandonado, o serrote. Os moradores estão pedindo urgência nessa questão e é por isso que eu peço a todos os vereadores que votem favorável a esse requerimento, que é o requerimento de regularização. Aliás, só para lembrar,
O Santa Cecília só tem investimento quando é governo do PT. Foi com a Ângela que colocou água, foi com o Carlinhos que nós colocamos a Sabesp, e agora nenhuma informação vem para esse governo. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 12 votos contrários. Espera aí, um vereador votou, depois voltou o seu voto. Não sei quem foi, vamos conferir aqui. Então, eu não vou falar o nome do vereador aqui para não aparecer nas mídias, mas eu presto para o vereador. Não. Vereadores, vamos refazer a votação? Agora eu vou ter que falar o nome do vereador para ficar famoso nas redes sociais, que vocês não prestam atenção na sessão. Refazendo a votação agora. Em votação, o requerimento no 2278/2025, de autoria da vereadora Amélia. Aberta a votação. Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 13 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 13 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação por tempo de 1 minuto, o vereador Sena. Presidente, é importante a gente atender requerimentos como esse, de regularização, dar informação para as pessoas. Cada um que tem o seu gabinete, a sua equipe jurídica, a sua equipe precisa dar retorno, seja por e-mail, pela rede social, um ofício. Atenda os nossos pedidos, é o que nós pedimos a vocês, para a gente dar o retorno para quem nos escolheu para estar aqui. E respondendo ao vereador Sidney, eu faço questão de citá-lo para ele ter o direito de resposta, nós temos no estado de São Paulo 83 mil policiais e militares. A nossa força de segurança do estado de São Paulo é maior do país e maior que o Exército Brasileiro. E só a capital de São Paulo, a Guarda Municipal de São Paulo, é maior do que 10 estados de São Paulo. Então, aí mostra a nossa força pujante. E eu peço ao vereador que não são 400, é 378, já com os 60, e nós já tivemos 4 baixas. Justificativa de votação por tempo de 1 minuto, o vereador Lindo Bispo. Senhor presidente, só justificando meu voto, votei favorável ao requerimento da Amélia, mas dizer a ela que o ofício que a comissão encaminhou, o líder Zé Luiz, vai me entregar amanhã, e na reunião de quinta-feira eu vou colocar para todos os integrantes da comissão a resposta da prefeitura sobre os pontos que nós dirigimos as perguntas à prefeitura. Então, meu voto favorável, mas dizer que o governo já vai estar respondendo através desse ofício e nós vamos colocar na comissão. Justificativa de votação, vereador Sidney Campos, por tempo de 1 minuto. Presidente, conforme nosso colega informou, não é 80 mil, é 80.037. Obrigado, presidente.
Em votação, o requerimento de número 2300/2025, autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Vereador Tomás Henrique. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação por tempo de 1 minuto, vereador Sena. Presidente, esse requerimento ele é importante, porque trata da Patrulha Maria da Penha da cidade de São José. Todos os vereadores aqui é favorável ao combate à violência doméstica contra a mulher. Todo mundo aqui combate esse tipo de violência. Agora, nós precisamos estruturar, porque nós só temos uma viatura Patrulha Maria da Penha, que funciona, rodízios que não atendem, e só tem 3 pessoas. Inclusive, essa semana, uma GCM que passou no concurso deu baixa, porque passou no concurso da Polícia Civil. Nós precisamos estruturar a Guarda Municipal. Já tem 56 agora, desarmado nas ruas. A Patrulha Maria da Penha é desestruturada, só uma viatura. E nós temos que pôr tornozeleira nesses caras que estão violentando as mulheres. E se precisar de recursos para comprar as tornozeleiras, fale com a deputada Letícia Guiar, que nós vamos mandar recurso para a cidade. E não é questão de rir, vereador, nobre vereador. Deu meu minuto, vou respeitar o presidente. Em votação, requerimento de número 2309/2025, de autoria do vereador Carlos Abrantes. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 13 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 13 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação por tempo de minuto, o vereador Carlos Abrantes. Faz algum tempo que o site da Prefeitura, na hora que consultamos para ver a listagem de inscritos nas escolas da rede municipal de ensino, aparece assim, em processo de atualização. Faz muito tempo. Uma atualização que não se encerra nunca. Então, quando a gente quer saber o motivo da ausência de dados atualizados sobre a lista de espera por vagas, quantas pessoas estão atualmente na fila de espera, quais medidas estão sendo adotadas para reduzir a fila de espera, se está sendo feito algum tipo de modernização nessa página para que a população possa ser devidamente informada, quais melhorias estão sendo realizadas no sistema de transparência das vagas, a gente não obtém resposta. Fica difícil atender aos munícipes que nos procuram no gabinete, querendo saber como fazer para que os seus filhos possam ser atendidos na escola que fica perto das suas casas. Quando não tem resposta, a gente fica com dificuldade para poder encaminhar.
Não, Vossa Excelência tem todo momento o direito de falar, justificar seu voto, desde que seja por 1 minuto. Justificativa de votação, o vereador Sena. Presidente, quero agradecer aqui agora a Prefeitura de São José dos Campos, agradecer ao secretário de Saúde, que rapidamente, na terça-feira passada, nós fizemos aqui a tela de um pé de uma senhora de 75 anos que estava preto, podre, com mosca, e rapidamente agendaram a consulta, já tem aí o atendimento previsto para tentar recuperar, né, a perna dela, o que vai ser impossível, mas vamos torcer para que os exames e o atendimento dela seja exitoso. Então, quero aqui parabenizar a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, ao doutor Maganha, que tem feito um trabalho importante no atendimento à população. Agradecer também à deputada Letícia Guiar, que tem feito essa interlocução, porque nós estamos aqui para somar forças, e força se faz com uma bancada forte e com os vereadores propositivos. Então é isso, conte comigo, porque eu sou um aliado da cidade. Obrigado pela sua pontualidade, vereador. Em votação, o requerimento 2332/2025, autoria do vereador Tomás Henrique. Consulta a liderança se deseja caminhar o voto. Caminhamento de votação, o vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, recentemente o secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, o senador Marco Rubio, ele estabeleceu, inclusive, sanções para alguns países e para alguns, inclusive, políticos do Brasil, entre eles o ministro Alexandre Padilha, por conta da colaboração com o programa Mais Médicos em convênio com o regime, com a ditadura comunista cubana. O que o Marco Rubio denuncia é a utilização do que a gente chama, afirma com tranquilidade, de trabalho escravo no Brasil, através do programa Mais Médicos. Os cubanos vinham aqui, trabalhavam, e esse dinheiro que eles recebiam ia para financiar o regime, a ditadura que persegue seus adversários. E São José dos Campos, por conta desse programa ser nacionalizado, entre 2013 e 2018, né, nas administrações dos ex-prefeitos Carlinhos Almeida e Felício, recebeu também médicos cubanos. Então a gente precisa averiguar, né, quantos foram, quem permitiu, etc., para que a gente possa fazer uma investigação e contribuir, São José dos Campos, com informações a respeito dessa infiltração cubana, para que a gente possa ajudar o Brasil e os Estados Unidos a garantir que esse regime não seja subsidiado, principalmente, eu como vereador afirmo, não seja subsidiado o comunismo cubano com dinheiro do pagador de imposto joseense. Caminhamento de votação, a vereadora Amélia Naorno. Senhor presidente, estou encaminhando, vou votar favorável a esse projeto, esse requerimento, porque nem precisa ir à votação. Hoje, se ele não sabe, hoje tem 79 médicos do programa Mais Médicos aqui em São José dos Campos. Foi muito importante a vinda do Mais Médico no início do governo Lula e Dilma. Primeiro, porque não se tinha mais médicos. Os médicos brasileiros não iam lá na Amazônia, lá em Rondônia. E com esta abertura que a gente teve, a periferia, esses estados tiveram o atendimento. E o governo não fez só isso. O governo abriu universidade. Aqui em São José, nós temos 2 universidades. E o governo fez um programa completo, porque agora também os médicos que estão formando passam por um teste. Então, foi muito importante este programa aqui no Brasil, aqui em São José dos Campos, e registrar. Nós temos 79 médicos, nos Mais Médicos em São José, que estão atendendo aqui nas nossas UBS, que fizeram e fazem um belíssimo trabalho. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação por tempo de minuto, o vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, eu acho que a vereadora do PT está se confundindo, está mudando de assunto de forma proposital. Nós não estamos questionando apenas o programa Mais Médicos, que acolhe, inclusive, médicos brasileiros de nacionalidade e também médicos estrangeiros. A questão aqui posta do programa Mais Médicos é a contratação de médicos cubanos por intermédio do regime cubano, da ditadura comunista lá, que esses médicos eram colocados aqui para trabalhar em regime de trabalho escravo, de acordo com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, por conta do repasse que esses médicos eram obrigados a fazer ao regime cubano a partir do momento que eles saíam para trabalhar no Brasil, inclusive em outros países da América do Sul. E é essa investigação que São José dos Campos tem que participar, é essa investigação que São José dos Campos precisa contribuir. Afinal, o próprio ministro da Saúde, responsável por esse programa, que, claro, tem pontos positivos quando traz médicos para as periferias do Brasil, né, para os rincões do Brasil, mas também acoberta o financiamento à ditadura cubana. E São José dos Campos não quer fazer parte disso, é por isso que é importante que a gente investigue. Em votação, requerimento de número 2333/2025, autoria da vereadora Amélia Naone. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Caminhamento de votação, a vereadora Amélia Naone. Caminhamento de votação, a vereadora Amélia Naone. Senhor presidente, estou falando aqui para defender este requerimento do ministro Padilha. Este requerimento ele é sucinto, só fala da importância do ministro para o Brasil, que está investindo na área da saúde, e eu quero aqui reafirmar todos os investimentos que São José dos Campos está recebendo. Nós recebemos essa semana passada, 6.600.000 para a Santa Casa, investimento do governo Lula para a Santa Casa comprar aparelhos de imagem. Sem contar agora que nós estamos vendo que o governo municipal deve abrir a licitação para a maternidade. Também já está em obra, e todos os vereadores estão falando dessa obra, que é o Centro Especializado de Reabilitação, também do governo federal. O governo federal vai fazer a UBS do Pinheirinho, está fazendo a UBS do Cajuru, e tem vários outros investimentos nessa cidade. Portanto, eu peço aqui os seus vereadores que votem favorável a esse projeto, porque, independente de partido político, esse é um grande ministro que nós temos aqui no Brasil, em São José dos Campos, ele está investindo muito. Então, eu peço aí a base do governo que vote favorável a esse requerimento. Se precisar, leia o requerimento inteiro. Caminhamento de votação, vereador Tomás Henrique. Presidente, o Partido Liberal ele não vai cumprimentar o ministro Alexandre Padilha, que é um ministro sancionado pelo governo dos Estados Unidos por conta de seu colaboracionismo com o regime ditatorial cubano. Ainda que tenha pontos positivos do programa Mais Médicos, que é evidente que tudo que é feito tem pontos positivos e negativos, muitos deles são feitos para acobertar as maldades feitas pelo governo. E este financiamento, através dos programas Mais Médicos do regime comunista cubano, com dinheiro do pagador de imposto joseense, é uma maldade. Hoje, aqui em São José dos Campos, temos, sim, médicos dos Mais Médicos, mas gostaríamos muito que a Prefeitura de São José dos Campos pudesse abrir concursos para médicos, para que a gente pudesse ter médicos concursados atuando aqui, sem a necessidade desse financiamento do programa Mais Médico, que
que eventualmente é necessário, mas se tivéssemos concurso, poderíamos evitar esse colaboracionismo com o regime cubano nesse programa. Então, não vamos cumprimentar Alexandre Padilha, o ministro do regime ditatorial cubano. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Vereador Renato Santiago, Lino Bispo. Vereador Sidney Campos. Encerrada a votação. 2 votos favoráveis, 18 votos contrários. Com 2 votos favoráveis, 18 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação, vereador Sérgio Camargo. Por tempo de 1 minuto, vereador. Senhor presidente, eu quero deixar claro aqui que eu votei contra esse requerimento pelo seguinte: ele parabeniza o ministro Alexandre Padilha, que criou Mais Médicos no governo da Dilma. Esse programa, apesar de ter muitas vantagens para o Brasil, ele foi usado de maneira esperta ou malandra para financiar a ditadura de Cuba, pois trouxe mais de 10 mil médicos de Cuba para trabalhar no Brasil, como o vereador Tomás já falou, em regime de escravo. Né? Ele pagava uma certa quantidade para o médico aqui e o resto ia para o governo de Cuba. Então, nós não podemos parabenizar um programa que usa de subterfúgios para tirar dinheiro da população brasileira para financiar uma ditadura cubana. Então, por isso, eu votei contrário a esse requerimento. Justificativo de votação, por tempo de 1 minuto, vereador Cláudio Apolinário. Senhor presidente, novos vereadores, a minha justificativa vem no mesmo tom. Nós temos um programa Mais Médicos que, segundo as denúncias, foi inclusive proposto pelo governo de Cuba. Então, é impossível eu dar um cumprimento a um ministro que acabou de ser sancionado pela maior democracia do mundo, sob suspeita do envolvimento nesse processo. A sua filha, inclusive, e a sua esposa também foram sancionadas pelo governo americano. Então, é impossível cumprimentar um ministro que está, neste momento, vivendo esta denúncia de escravidão. Diga-se de passagem que a denúncia fala aí em torno de 70% a 80% do valor não ficava com o profissional. Ia para o regime de Cuba, para subsidiar o regime de Cuba. Então é impossível cumprimentar um ministro que faz parte deste conluio e do que aconteceu com o dinheiro do nosso país, com os médicos do nosso país. Justificativo de votação, vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. Senhor presidente, nós tínhamos aqui as votações de moções, né? As moções, mas ia para votação. E aí, conversando aqui com os vereadores, nós fizemos com que a moção fosse apresentada, não precisasse passar por votação. Por quê, presidente? Porque a gente fica nesse fogo cruzado. É PT, é PL, é PT, é direita. Aqui, pelo amor de Deus, vamos pensar na nossa cidade, vamos pensar nos nossos problemas na comunidade, os nossos hospitais que ainda estão com os leitos mais do que ocupados, os nossos problemas, nossas estradas rurais. Estive hoje em alguma dessas estradas, tanta coisa para a gente discutir. Eu vou saber quem é Padilha, eu quero saber da minha cidade, eu quero saber de São José dos Campos, da minha querida Zona Norte, da minha população. Chega disso, apresenta a sua moção e ela vai passar, vai chegar para quem tem que chegar. Agora a gente fica aqui discutindo Padilha e deixa de discutir a cidade. Justificativo de votação, a vereadora Juliana Fraga. Então, Padilha é o que trouxe mais médicos lá para a região norte, para atender a população da região norte. Não só o Padilha, mas como todo esse programa fez. E todos os dados que falaram aqui, absurdo, porque agora eles vão começar a falar da ditadura comunista, a ditadura de Cuba, porque, né, para assustar. É o que eles vão colocar em pauta agora. Mas sempre teve muito claro e transparente o que acontece com os mais médicos, desde o primeiro ano do programa. Agora, o que me assusta, né, eles não votam no Padilha, porque, né, toda essa assustando, mas são favoráveis ao Pazuello, que a esse sim
escondeu e escondeu muito na época da pandemia o que estava fazendo no Ministério da Saúde. Aí eles ficam quietinhos. Aí o Pazuello dá um joinha e batem palma. E agora o Padilha, com o programa Mais Médico, que a nossa população aqui, joseense, foi atendida e muito bem atendida, é essa falatória aí descabida. Justificativa de votação, por tempo de 1 minuto, vereador Tomás Henrique. Pois é, presidente, por incrível que pareça, a vereadora do PT tem razão. Nós sabíamos qual era o fundo do programa Mais Médicos aqui no Brasil. Inclusive, foi o presidente Bolsonaro, enquanto deputado federal, que denunciou que esse programa estava sendo utilizado para financiar o regime comunista cubano. A diferença é que agora quem está falando não é apenas o deputado federal e ex-presidente Bolsonaro, mas também o governo dos Estados Unidos da América, que tem denunciado e sancionado os países que colaboraram com esse crime de lesa-pátria contra o dinheiro do pagador de imposto brasileiro. E é por isso que a gente votou contra e vai continuar votando contra esses posicionamentos. Por quê? É preciso, sim, discutir o que está acontecendo em Brasília, porque as canalices de senhores como Alexandre Padilha, financiando o regime cubano, são coisas que impactam aqui em São José dos Campos. E para que a gente garanta o bom atendimento da população, a gente precisa estar vigilante também com o que acontece em Brasília. Justificativa de votação, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, eu queria também dizer que concordo muito com o que o vereador Roberto Chagas explanou, da categoria que você tem que colocar alguns documentos. É o típico documento que tem que ser por moção. E nós discutimos isso durante muito tempo, a respeito de moção, quando você quer pessoalizar alguém. É direito do parlamentar apoiar A, B, C ou D, através de um documento correto, que é a moção. Agora, também, pegando o gancho que o vereador Roberto Chagas disse, é o seguinte: São José dos Campos não tem preconceito de recurso, vereador Marcão. Pode ser recurso do governo federal, do governo estadual, que nós queremos. Aliás, o hospital municipal está precisando cada vez mais de recursos que não são pagos pelo governo federal e também pelo governo estadual. O governo estadual está deixando a desejar também no hospital municipal. São José está pagando a conta, né? A cada R$100 que é gasto ali, o chamado hospital de portas abertas, o joseense que está pagando. Então, esse é o verdadeiro debate. Esse é o debate que nós temos que colocar. O financiamento da saúde está atrasado em São José dos Campos. Quem está pagando essa conta é o munícipe joseense, que está ficando sem atendimento por uma falsa atualização aí também do governo federal e também do governo estadual. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência tem razão, Zé Luiz, porque se não mandasse ninguém de fora, tinha dinheiro para cuidar de todos os joseenses. Não precisava mandar dinheiro, é só não mandar gente de fora, não que não mereça. Não estou falando que não mereça, mas tinha que pagar a conta. Em votação, os demais requerimentos constantes na pauta da sessão de hoje, 19 de agosto de 2025. Aberta a votação. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Encerrado o processo de votação, passaremos agora ao momento de pinga-fogo. Primeiro, vereadora inscrita para falar no momento de pinga-fogo, a vereadora Juliana Fraga. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, estou passando o horário de liderança para a Juliana Fraga. Então, Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos, vereadora. Tá bom. Boa tarde, senhor presidente. Ah, desculpa. Questão de ordem, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, só aqui para retificar, na verdade, a reunião da Frente Parlamentar da Habitação e Regularização não será quinta, mas na próxima terça-feira, às 15 horas. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Como eu havia falado na terça-feira passada, vou dar continuidade à novela da Urbã. Porque se fosse uma pessoa falando, Beto, por favor, coloca aí. Se fosse uma pessoa reclamar, duas, a gente pode até achar que é pontual. Mas não, são vários funcionários da Urbã que mandaram mensagem, que entraram em contato comigo, de diferentes locais onde a Urbã atua, onde estão os funcionários da Urbã, pessoas de diferentes locais reclamando e falando, olha só o que eles falaram, isso mesmo, todo apoio a você, as pessoas têm que ser mais humanas, tenho conhecidos que trabalham na Urbã, e eles relatam tudo isso, acho que tem que acabar, meus parabéns pela atenção a essas pessoas. Não quero nem ouvir esse vídeo até o fim, pois é muita humilhação. A Urbã é algo surreal, foi a pior decepção da minha vida. Isso é humilhante, tem pessoas que sobem de cargo, acham que é rainha, o rei, tem que rever isso urgente. Bom, só a gente sabe a realidade, fazem pouco caso da situação dos funcionários lesionados. Parabéns para você com seu olhar humano. Eu trabalhei num 56 por 2 anos, sei bem que é tudo verdade, posso testemunhar tudo, pode me chamar se quiser. E é exatamente de um 56 que eu quero falar hoje, terminando o que eu havia falado semana passada. Obrigada, Beto. Que é urgente a mudança que tem que acontecer na Urbã, com as lideranças, tem que ter qualificação, tem que ter uma fiscalização até mesmo desses líderes, desses monitores, porque não é possível, não é uma reclamação pontual, são vários funcionários falando a mesma coisa de diferentes locais, ou eu vou começar a achar que é normal, que é isso que eles falam mesmo para os monitores fazerem. Só que não é à toa que tem centenas de processos contra a Urbã. Hoje eu entendo por que tantos processos trabalhistas contra a Urbã. E aí, além de eu ter falado semana passada da questão da gritaria, né, tapa na mesa, falta de planejamento, falta de material, para vocês terem uma ideia, funcionários do Teatrão que são proibidos de entrar na sede para marcar médico do trabalho. Quando tem visita, eles têm que ficar no banheiro para não falar. Funcionário faz uma reclamação, e isso é sério. Funcionário faz uma reclamação na ouvidoria, mas há vazamento de informação. Porque a monitora é cunhada da líder, que é amiga da chefe, isso não pode acontecer. E agora os funcionários do 156, eu não vou achar esquisito e estranho se eles começarem a fazer denúncia no 156 do que eles passam por lá. E o pior que está acontecendo, os próprios funcionários lá do 156, porque hoje o 156 é atendido pela Urbã, antes era o IPLAN, hoje é a Urbã, são os funcionários da Urbã que atendem, e aí eles mesmos estão fazendo a denúncia no 156, pode uma coisa dessa? É uma vergonha para a nossa cidade isso acontecer. Mas eles fazem a denúncia porque eles passam, sim, por assédio moral, falta de respeito, má administração, perseguição, conduta humilhante, constrangedora. Não é quero reforçar aqui, não é um funcionário que reclamou, não. Foram várias pessoas falando a mesma coisa. Pessoas que já saíram e pessoas que estão lá ainda, relatando esse abuso de autoridade. Eu estou ficando assustada e, ao mesmo tempo, entendendo, então, por causa de tantos processos. Primeiro, o salário. 1.496 o salário dos funcionários. 1.496. Segundo, o trabalho. Então, eles têm todo o trabalho de agendamento, atendimento ao chat, aplicativo, mobile. Isso sem o treinamento devido, porque, olha só, eles recebem a denúncia de alguma ocorrência que na PM eles têm 6 meses de formação para fazer esse atendimento. Lá, segundo o funcionário, são 2 dias horrorosos e insuficientes, além de não ter nenhum acompanhamento e estrutura de apoio psicológico. Então, imagina a pessoa, se na PM você tem que ter 6 meses de treinamento para você atender uma ocorrência séria, imagina os funcionários lá do 156, que tem 2 dias de um treinamento meia boca, e além de um treinamento meia boca, você não tem
o apoio depois, a estrutura e o apoio psicológico. E se acontecer de você tratar ou fazer um encaminhamento errado por conta do treinamento mal feito, a culpa é do funcionário. Então, imagina, né? Terceiro, a perseguição. Sabe aquela história, amigo meu, eu fecho os olhos, pode trabalhar mal, pode faltar, pode errar, porque se eu posso, eu protejo e ajudo. Os outros, eu destruo a saúde mental, eu arrumo advertência para poder dar justa causa, e a advertência não é a coisa séria. A advertência é se o funcionário for ao banheiro sem ser na hora que tem que ir. A advertência é se o funcionário tiver que pegar a água. A advertência é se o funcionário atender um celular. A advertência é se o funcionário parar um pouco e levantar da cadeira para esticar as costas. Isso é advertência. E advertência para depois somar para dar justa causa. Dá a punição que achar conveniente. Tira o café. Monitore e corta as idas ao banheiro. Muda o horário do funcionário. Assim, funcionário foi contratado, e o detalhe, o funcionário não tem o contrato em mãos. É outro problema que tem acontecido. Não tem o contrato em mãos. Então, o funcionário foi contratado para trabalhar das 8 às 2. Aí, se quiser punir, muda o horário do funcionário sem se preocupar se tem filho para buscar na escola, se tem médico, se tem alguma organização de casa. Não, simplesmente eu mudo a hora que eu quiser. Isso não é uma gestão eficiente, não é uma gestão, uma boa administração. Uma situação, os funcionários entram 3 horas da tarde. Pegam o ônibus, lá, que 13h40, até um ponto, e depois o fretado da Urbam pega o funcionário e vai até a Urbam, vai até o 56, que é longe, é lá no Parque Tecnológico. E aí eles chegam em cima da hora, por conta dessa baldeação. Chegam em cima da hora, das 13h40 até as 3 horas, chegam em cima, às vezes 5 minutos para entrar, 10 minutos, em cima da hora por conta do fretado, enfim. Não podem ir no banheiro. Não podem ir no banheiro, tem que esperar a folga, que é só quase 5 horas da tarde, para poder ir no banheiro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, eu não sei aonde que acontece isso. E aí não é a primeira vez. Ontem, semana passada mesmo, eu denunciei no Teatrão, agora no 56. Houve um acidente no fretado ano passado. Um acidente, o fretado do 156, da Urbam, que leva os funcionários. Houve um acidente. E sabe o que aconteceu? Nenhum atendimento. Não deixaram os funcionários abrir CAT. Por perseguição. Por perseguição, porque se abrisse, ia ter uma advertência, ia ser punido, poderia ser mudado o horário. Enfim, coagiram, assim, sem vergonha nenhuma os funcionários. E o que é pior, não chamaram nem uma ambulância, um carro para levar os funcionários para o hospital. Claro que eles estavam bem, mas precisavam ter um atendimento, precisavam ir para o hospital, porque bateram o braço, foi um acidente, não grave, mas foi um acidente, e não levaram. Os funcionários tiveram que pagar Uber do próprio bolso para ir para o hospital. Ah, gente, é uma vergonha, me desculpa. Eu sei, eu acredito que o Bruno, o secretário Bruno, o Minoro, o presidente da Urbam, não saibam dessa situação, porque eu quero acreditar que eles não sabem, mas agora estão sabendo, e eu espero que eles tomem uma atitude. Responsabiliza, os monitores, os supervisores, os coordenadores. Não dá para continuar a gente ouvindo essa situação, esses relatos, e continuar a mesma coisa. No caso, tem funcionário da Urbam que não, olha, com cirurgia marcada, não faz por medo, mas não medo da cirurgia. Funcionário que trabalha 20 anos no mesmo lugar, medo de fazer a cirurgia, porque quando volta, é jogado para outro lugar, bem mais longe de casa, porque é a punição que eles dão. Né? O funcionário não pode sair para fazer uma cirurgia, ele tem essa punição. E aí acabam não fazendo, né, o que precisa fazer por conta disso. Então, assim, de verdade, é vergonhoso.
Então, é urgente e necessário que o secretário e o presidente façam algo para mudar essa realidade. Tomem providência, porque os funcionários merecem respeito, merecem ser tratados com dignidade. E aproveito para solicitar providências imediatas, no sentido de apurar os fatos com a devida seriedade e imparcialidade, garantir proteção contra retaliações aos denunciantes, adotar medidas para cessar práticas abusivas, preservando o respeito e a dignidade no ambiente de trabalho, implantar políticas internas de prevenção e combate ao assédio moral. E para finalizar, presidente, só quero dizer aqui, responder os mentirosos de plantão, que falaram que eu tenho cargo na Urban, né, que eu tenho cargo, eu estou fazendo essa denúncia, mas eu tenho cargo. Eu não tenho cargo na Urban, mesmo porque se eu estou fazendo uma denúncia, se eu tivesse, eu já teria perdido esse cargo. Mas eu aceito o cargo da presidência da Urban, quem sabe eu mudo a realidade. Então, obrigada, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para falar no momento do pinga-fogo, o vereador Sérgio Camargo. Vossa Excelência tem um tempo de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, povo que nos acompanha através da TV Câmara e também através das redes sociais aqui da Câmara Municipal. O que me traz hoje aqui nós fomos surpreendidos nessa segunda-feira positivamente, porque a nossa cidade de São José dos Campos, ela foi destaque na revista Crescer. Essa revista Crescer é uma revista de circulação nacional que se dirige a temas às famílias do Brasil. E nessa revista Crescer, o destaque, a manchete é o seguinte: São José dos Campos se torna a primeira cidade do país a garantir direito ao sepultamento a natimortos. Nós tivemos no primeiro semestre desse ano um grande trabalho aqui para aprovar a lei do sepultamento digno na nossa cidade e fazer com que São José dos Campos seja a primeira cidade a que nenhuma criança mais fosse descartada em lixo hospitalar, o que era comum, uma prática comum no Brasil. E a revista, pode passar outra tela, e a revista destaca também que nas outras cidades do nosso país ainda continua tendo a opção de se descartar crianças para ser incineradas. Ou seja, por que eu venho aqui então? Primeiro, para destacar São José dos Campos ter sido a primeira cidade a aprovar esta lei, né, a tornar lei a proibição do descarte das crianças e que todas elas tenham um sepultamento digno. E segundo, porque eu acho muito importante, apesar de eu ser o vereador da cidade de São José dos Campos, estar preocupado com os problemas da nossa cidade, com a população da nossa cidade, esse é um projeto que tem que ser levado a nível nacional. Então eu tenho sido convidado por vereadores de outras cidades também, para que a gente possa levar e ajudar a implantar esse projeto, aprovar esse projeto em outras câmaras municipais do nosso país, para que no Brasil inteiro nós tenhamos a lei do sepultamento digno, para que nenhuma criança mais seja descartada como lixo hospitalar. E então esse destaque que nós tivemos essa semana na revista Crescer foi muito importante para nós. Então eu não poderia deixar de vir a essa tribuna, primeiro para agradecer a sanção do projeto ao prefeito, né, que sancionou o nosso projeto e que ele pôde ser implantado. Então, a partir do dia 1º de outubro deste ano, São José passa a vigorar na nossa cidade a lei do sepultamento digno. Agradecer também a todos os vereadores que votaram favorável a esse projeto de lei, tornando possível que a nossa cidade fosse pioneira mais uma vez no nosso país. Então, que Deus abençoe a todos. Pode passar a outra tela só para encerrar, que fala um pouquinho da revista Crescer. Quem é a revista Crescer? É uma revista mensal, publicada no Brasil, né, de todo o Brasil, e desde novembro de 1993. Ela enfoca em assuntos como a gestão e desenvolvimento infantil, bebês e crianças, os desafios da adolescência, assim como questões relacionadas à família, à educação, à saúde, comportamento, e levando dicas de prática para as mães para cuidar dos seus filhos. Ou seja, é uma revista direcionada às famílias que trouxe aí um grande destaque para a nossa cidade de São José dos Campos.
Fica aqui o meu agradecimento a todos os vereadores e também a nossa cidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Próximo vereador inscrito para falar no momento do Pinga Fogo, o vereador Fernando Petit. Vossa Excelência tem o tempo de 10 minutos, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, aos presentes na Câmara Municipal, aos funcionários também da Câmara e aos telespectadores da TV Câmara. O primeiro assunto que me traz à tribuna aqui é falar sobre uma moção, a moção 241/2025, que nós apresentamos na sessão de hoje. E aqui já foi comentado, né, por 2 vereadores que as moções não são votadas, então, automaticamente, elas já são encaminhadas para o público que é o destinatário, né? E a moção 241, né, vem parabenizar o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florencio, nosso Hospital Municipal aqui de São José dos Campos, pela excelência e dedicação demonstradas no atendimento ao jovem Isaac Antônio Nogueira Pinto, de 11 anos, que foi vítima de um grave acidente de trânsito há 4 meses em São José dos Campos. E o menino, né, de 11 anos, o Anthony, chegou desacreditado no Hospital Municipal. Depois desses 4 meses, ele foi salvo pela equipe médica do Hospital Municipal de São José dos Campos, né? Foi um caso de extrema gravidade e aqui a gente parabeniza a equipe, né, multiprofissional do hospital, formada por cirurgiões, ortopedistas, pediatras, enfermeiros e demais profissionais cujo trabalho foi decisivo para salvar a vida do Isaac. Falar do Hospital Municipal, né, sempre na sessão de Câmara, nas sessões, sempre um vereador ou outro vem falar do Hospital Municipal, às vezes para elogiar, às vezes para criticar, mas pelo que eu já acompanho há muitos anos, o Hospital Municipal de São José dos Campos é um hospital, né, que sempre teve um atendimento muito bom. É lógico que, como a saúde sempre é muito, né, o hospital é muito procurado, tive informação que em julho passaram 25 mil pessoas em atendimento ao Hospital Municipal. Então, a gente sabe que a procura é muito grande. Depois da pandemia, todos os hospitais vivem cheios. E quando a gente vê uma notícia dessa, né, dessa importância, né, de salvar a vida de uma criança, a gente tem que parabenizar, né? Por isso que a gente veio à tribuna falar da excelência do Hospital Municipal. E aqui também a gente destaca o papel fundamental da sala de trauma, que foi criada em 2019, e é merecido o reconhecimento por meio do selo Diamante, concedido pelo Instituto Qualisa de Gestão, em parceria com a Sociedade Brasileira de Atendimento Integral ao Traumatizado, que reafirma a excelência do atendimento prestado. Parabéns aqui em nome do Dr. Maganha, Carlos Maganha, né, o diretor-chefe do Hospital Municipal, de todos os profissionais que tiveram envolvimento no atendimento do Isaac, que a gente possa ter um Hospital Municipal em São José dos Campos cada vez mais forte. O segundo assunto, o primeiro a gente veio elogiar, o segundo a gente veio cobrar, né, uma solução definitiva da Prefeitura, né, para a Avenida Heitor Villa-Lobos, né, de quinta para sexta para sábado, sábado a domingo, os moradores ali da Avenida Heitor Villa-Lobos, do comecinho da Avenida Heitor Villa-Lobos, conjunto de 4 prédios lá, né, o Atmosférides e outros prédios ali, vivem com perturbação do sossego público. Ali existem alguns estabelecimentos que trabalham e o grande problema está nas pessoas que frequentam, né? Nem é o estabelecimento. A gente sempre que vem falar de perturbação do sossego público, a gente gosta de salientar que a gente quer que os estabelecimentos possam ficar abertos, trabalhando, gerando emprego, né? Trazendo renda para a cidade de São José dos Campos, mas a gente ainda não acredita como a Prefeitura Municipal de São José dos Campos não resolveu aquele problema. A gente já acompanha a perturbação do sossego público desde que a gente iniciou o nosso mandato. Ali eu gosto de lembrar que nós demos a ideia para a Prefeitura criar a Operação Sossego, que é o trabalho conjunto da Polícia Militar, Guarda Municipal e agente de trânsito, né? No primeiro ano da criação desse programa, que então o secretário de Defesa do Cidadão, Antônio Fernando, foi criado na gestão da secretária de Governo, Claude Mery, numa reunião que nós tivemos junto com a Claude, e o Antônio Fernando e alguns moradores da região central, que já sofria com a perturbação do sossego público, e se criou esse trabalho conjunto para coibir
né, perturbação do sossego público, e no primeiro ano que foi criado, coibimos 66 pontos de perturbação do sossego público. Então, São José dos Campos já tem um histórico positivo quando a ação para terminar com esse problema na cidade. E a gente não entende como no bairro da Vila Ema, ainda a Prefeitura Municipal de São José dos Campos não resolver esse problema. Já fizemos solicitações, ofícios, já recebemos a Polícia Militar junto com moradores da região. Ali, a Polícia Militar deu ideia de restringir um pouco o horário de funcionamento por um tempo determinado ali para os bares, adegas e similares ali. Também já teve fiscalização para ver se funcionava tudo certinho. A Polícia Militar, de vez em quando, está lá. A Guarda Municipal aparece, mas, infelizmente, ainda o problema persiste. Aqui, a gente vai fazer um ofício, né, que já está saindo do meu gabinete, para que, quem sabe, né, a mobilidade possa restringir, né, o uso da via ali a partir de determinado horário para trânsito local. Quem mora lá pode entrar, quem não mora não passa ali ouvindo som alto e né, trazendo uma perturbação para os moradores. Enfim, dá ideias, né? Já demos ideias de uma lombada elevada ali para diminuir a velocidade, né? Tem um radar ali que com todos os moradores que eu já conversei da localidade lá, acredito que o radar não funciona, porque os carros continuam a passar em alta velocidade. Enfim, vamos dar essa ideia para a mobilidade, para que a Secretaria possa tentar, nos finais de semana, fazer um trânsito local ali. E é fácil, né, perceber de uma pessoa que chega com sua família, o casal que chega e fala, ó, eu moro ali, ele vai poder entrar. Quem vem com a intenção de ficar transitando, indo e voltando ali na Avenida Heitor Villa-Lobos com som alto, ele não vai ter a sua permissão de entrar lá. Enfim, tentar resolver, porque já tivemos vários caminhos, várias pessoas envolvidas, vários síndicos reivindicando, a gente já teve com a Polícia Militar, a Secretaria de Defesa do Cidadão já recebeu o CONSEG, junto, né, o secretário Rafael já recebeu o CONSEG, que hoje é comandado pela Flávia Araújo, também fazendo essa reclamação. Enfim, já resolvemos em vários pontos da cidade, né? Teve até um histórico da Avenida Anchieta, que muitas pessoas usavam ali para estacionar o carro perto do DEC Mário Galvão, né, jornalista Mário Galvão, para ouvir som alto, perturbando todos os moradores ali da região. Demos uma ideia à época de ter um proibido de estacionar na Redondeza, que aí o Marronzinho podia multar, e foi resolvido o problema daquela localidade. Então, o novo pedido nosso é tentar fazer com que a Prefeitura possa, aos finais de semana, um determinado horário, a partir das 22, das 23 horas, fazer trânsito local ali, durante 2, 3 meses, para que a gente possa, sim, ter o público que frequente os estabelecimentos ali, né, possa se divertir sábado à noite, sair com a sua esposa, sair com a sua turma, e ali que tem todo o direito. Mas a gente tentar evitar que pessoas que tenham o intuito, né, a intenção de passar ali com som alto, fazer uma baderna com horário extensivo, possa ter uma limitação, e aí, por fim, a gente resolver aquele problema de perturbação do sossego público. Obrigado, presidente. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.